Ontem eu tive terapia e quando eu cheguei lá, eu estava desnorteada. Eu estava extremamente ansiosa, desorganizada mentalmente as ideias, a 1000 por hora, com um monte de coisa na cabeça que eu precisava fazer, resolver na minha vida, que estava tudo desmoronando ao mesmo tempo. E era como se eu estivesse enxergando tudo isso, o mundo e eu mesma com uma lente suja, sabe? Essa lente aqui do óculos? É como se ela estivesse suja, embaçada, distorcida e tudo tivesse confuso na minha cabeça. E aí, durante a sessão, a minha psicóloga, ela, como se literalmente ela pegasse... Literalmente não, perdão. Ela pegasse um paninho e limpasse essas minhas lentes para que eu conseguisse enxergar alguns padrões que eu tinha e que eu não conseguia perceber. E além desses padrões, ela me fez perceber algumas crenças que eu tenho sobre mim e sobre os outros e sobre o mundo, que fazem os meus problemas parecer muito maiores do que eles realmente são, e as vitórias que eu tenho parecer desse tamanhozinho aqui. O problema gigantesco e as vitórias não vale nada, não fiz mais que minha obrigação. Ai, bem boa da cabeça. E a gente foi percebendo isso ao longo da sessão, porque eu comecei a falar sobre as crenças que eu carregava desde quando eu era criança, sobre mim, sobre os outros, sobre o mundo, sobre tudo. Sobre merecimento, sobre capacidades, sobre inseguranças. E cada crença dessa que eu trazia para ela ia me ajudando a limpar as lentes e enxergar de uma outra forma todas essas questões que eu tenho. E sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Eu saí da terapia extremamente confiante, leve e tendo a certeza que eu ia conseguir vencer aquele problema que eu cheguei trazendo pra ela lá, que pra mim não existia mais solução, era isso, tinha acabado a minha vida. E eu ia... eu não via uma possibilidade de eu conseguir vencer aquilo. Eu até comentei com a Pri quando eu cheguei que eu saí da terapia igual a cena lá do Homem-Aranha, quando ele tá se sentindo bem com ele mesmo, confiante com a decisão que ele tomou e tal. Eu saí na rua caminhando igual ele, vou colocar a cena aqui rapidinho. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed. Raindrops falling on my head, think about it. E basicamente eu saí da sessão assim porque a gente tava falando sobre algumas objeções que eu tinha em relação a algo que ela via em mim, que pra mim era muito estranho. Vou abrir aqui meu coração pra você, tá? Eu tenho muita dificuldade de me valorizar, de ver qualidades em mim. E eu tava trazendo isso dentro do cenário do meu trabalho, em relação a eu conseguir me vender, né? E aí, conversa vai, conversa vem, eu falando pra ela, ela falou assim, uai, mas por que a Pri, que é a minha sócia, faz isso? Você é tão cativante. Quando ela me falou que eu era tão cativante, foi como se ela tivesse realmente terminado de limpar as lentes sobre isso, sobre esse pedacinho meu. Quando eu ouvi isso a minha vida inteira, parece que sempre estavam falando sobre alguém externo a mim, alguém fora de mim. Faz sentido? Tu já sentiu isso quando alguém fala algo sobre você que você não associa a você por causa da sua lente suja? Mas quando ela falou aquilo ali, eu falei assim, realmente, né? Porque eu sou cativante. Eu saí de lá acreditando que eu sou cativante. E é por isso que você também precisa limpar suas lentes, porque muito provavelmente tem muita coisa que você acredita sobre você mesmo que é só dar uma limpada na lente que vai assim, ó, te levar para outro nível. Porque eu saí de lá realmente acreditando nisso. Lógico, tem um longo caminho pela frente, tem outras coisas que a gente vai precisar dar uma limpada. E imagina quando tirar a lente por completo. Trocar, né, no caso. Não tirar, mas trocar. Onde que eu vou parar? Eu e tu. Hein? Me diz aí. E eu fiquei pensando nisso e eu resolvi ter essa conversa com você porque me impactou de uma forma que fazia muito tempo que eu não sentia, sabe? É uma mudança pequena na mentalidade que muda a vida de alguém imediatamente. Eu saí de lá acreditando naquilo. E nas outras coisas que eu ainda preciso limpar, ela me deu algumas ferramentas. Ela vai me dar outras, porque o tempo é curto, né? 45 minutos na minha sessão. Mas que super valem a pena pra mudar essa autopercepção minha, sua, e também sobre o mundo, sobre os outros. Porque ela me deu outro talagaço, uns 3, eu acho, na sessão de ontem. Que a abordagem dela é a TCC, né, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Pra quem não sabe, eu sou formada em psicologia, tá? Eu sou psicóloga, mas eu não pratico. Por que eu falei isso, eu não sei, mas fica com Deus aí.
Fica com essa informação na tua vida, é super relevante. E ela falou assim, Jéssica, eu entendo que essas crenças impactaram você, traumatizaram você e tal, a gente vai trabalhar nelas, precisa ser trabalhado e tal. Mas a TCC vê que você é um indivíduo e você é uma adulta hoje, e que mesmo que outras pessoas façam mal pra você, te deixam inseguras, a gente vai trabalhar em você, porque você é adulta e você precisa assumir o controle sobre isso. E a gente vai ir limpando as lentes e todas essas inseguranças que você tem pra fortalecer você. E aí eu te digo a mesma coisa, pego pra mim e falo pra ti aqui agora. Porque muita coisa a gente acha na nossa vida que não tem solução, que a gente não consegue, que a gente não é capaz. E às vezes a gente se sente estúpido, burro, por que todo mundo consegue e a gente não? E não vê um futuro promissor na nossa vida. E às vezes é só ir limpando essas sujeirinhas que tem na nossa lente, que a gente começa a enxergar que realmente a gente é sim capaz. A gente só tá sem as ferramentas e com a visão um pouco turva, né? Com tudo que colocaram dentro da gente, fizeram a gente acreditar sobre a gente mesmo e sobre o mundo. Eu espero que isso faça você mudar, buscar um ambiente melhor, que não coloque tanta coisa ruim dentro de você, e que você busque a partir de hoje limpar também essas lentes com a ajuda de um profissional, ou escrevendo no papel as coisas, todas as crenças ruins que você tem sobre você mesmo, e colocando o que de fato você percebe de você, o que outras pessoas já falaram de bom sobre você, e o que condiz com a realidade ou não. Fazer essa comparação, colocar no papel, você olhar de fora, você vai ver, realmente, na verdade, eu não sou essa coisa horrível aqui, eu sou uma pessoa cativante, eu consigo me comunicar dentro das limitações que eu tenho. E essas limitações, elas podem ser diminuídas de algumas formas com a ajuda e as ferramentas necessárias. Então, fica aí com essa e até o próximo vídeo.